Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, seu professor de pregação expositiva. Nós estamos aqui em mais uma videoaula. Nós teremos essa videoaula agora de um modo um pouco diferente, através de slides, porque entendo que daqui para frente será mais didático para você entender mais claramente o que propõe o expor. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre as características da pregação expositiva, no capítulo 3. Quais são as características essenciais da pregação expositiva? Veremos também o que é pregação expositiva, o que realmente define como uma pregação expositiva e qual é a diferença entre pregação expositiva e sermão textual, como já foi exposto um pouco na aula anterior. E por último, eu vou dar aqui a você algumas dicas importantes na hora de pregar o sermão expositivo. Quais didáticas você precisa usar para não cansar o auditório, principalmente você que é pastor e que prega constantemente na sua igreja, para que a igreja possa ter um apego e possa realmente desejar conhecer cada vez mais as Escrituras através da mensagem expositiva. Estas e outros nós iremos tratar nessa videoaula. Que assim o Senhor nos abençoe nesse estudo. Amém. Nós vamos agora entrar no capítulo 3, a pregação expositiva. Falamos sobre o sermão temático, sobre o sermão textual e agora nós vamos falar sobre a pregação expositiva. Sem dúvida alguma, esse capítulo é fundamental para o nosso entendimento, uma vez que o módulo é de pregação expositiva. McDever, ele vai nos falar sobre a importância da pregação expositiva, quando ele diz que assim, a pregação expositiva é o tipo de pregação que, em termos simples, expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica e, em seguida, aplica o significado da passagem à vida da congregação. É o tipo de pregação mais adequado para determinar o que Deus diz ao seu povo, bem como aqueles que não fazem parte do seu povo. Compromisso com a pregação expositiva é um compromisso de ouvir a palavra de Deus. Então, destacando aqui alguns aspectos da fala de McDermott, ele diz que a pregação expositiva é uma pregação simples das Escrituras. Ou seja, ela não é envolvida por coisas que chamam mais atenção para o pregador do que propriamente para a passagem. A intenção da pregação expositiva é explicar a Escritura. Ela explica a passagem, ela aplica o significado da passagem e ela tem um compromisso de pregar e de fazer a Bíblia ouvida. Esse é o propósito principal da pregação expositiva. Então isso é fundamental nós compreendermos essa questão. Quando nós expomos a palavra de Deus, nós não temos que ter a preocupação de levar nossos sonhos, nossos desejos, fantasias e vontades, ou usar o púlpito para dar recado ou coisa desse tipo. O púlpito não é um local para piadas, para dar recados, para expor opiniões e experiências. O púlpito é um lugar onde nós devemos realmente expor a palavra com fidelidade, com temor e tremor. João Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte: é certo que se vamos à igreja, não ouviremos apenas um homem mortal falando, mas sentiremos que Deus, por meio do seu poder secreto, está falando à nossa alma. Sentiremos que Ele é o professor. Ele nos toca de tal forma que a voz humana entra em nós e nos favorece, de modo que somos revigorados e alimentados, falando-nos por sua própria boca, como se pudéssemos vê-lo ali em pessoa. Calvino, então, nos fala sobre esse sentimento e essa importância que devemos ter ao ouvir a palavra de Deus, porque é o próprio Deus que está falando, não é simplesmente um homem, não é simplesmente
alguém que está ali expondo, o pregador ele precisa ter na sua mente que o desejo dele não deve ser de ser visto pelos homens. Não é que as pessoas devam sair ali falando da sua oratória, da sua capacidade, mas ele deve compreender que as pessoas devem sair da igreja falando de Deus, falando da sua palavra, falando da grandeza do nosso Deus. Quando a gente olha essa questão da importância do sermão expositivo, podemos ver claramente a diferença dele para o sermão temático. Então, nós precisamos também entender que, uma vez que a pregação ela enfatiza bastante a questão do sermão temático, isso faz com que a pregação deixe de ser o centro. Não estou aqui afirmando que a pregação temática é a causa maior de tudo isso, mas ela é um sintoma de um problema, na minha opinião. Ela é um sintoma de um abandono da exegese, um abandono da dedicação do pregador em estudar o texto e expor o que o texto de fato ensina. Não significa que pregadores temáticos não ensinem a Bíblia, mas como eu já disse antes, na minha visão, na minha percepção, o pregador que expõe tematicamente, estuda os textos que ele expõe de forma exegética, naturalmente ele não vai continuar pregando tematicamente, vai pregar expositivamente. Então, no contexto evangélico brasileiro, é muito comum pregações temáticas, onde o pregador escolhe um tema e utiliza várias passagens para desenvolver o seu tema, como eu já expliquei. E aí eu disse já para vocês algumas dificuldades quanto a esse método de pregar tematicamente. Por que eu estou falando tanto contra o sermão temático e não o textual? O textual, ele, como eu disse no vídeo anterior, ele difere praticamente na quantidade de versículos e não no método. Então eu não combato o sermão textual, mas o sermão temático. Ele faz com que as pessoas fiquem perdidas, às vezes procurando passagens bíblicas. O sermão temático ele tem a tentação de forçar o ensino da passagem para se adequar ao texto e assim por diante. Então, só para que fique claro aqui a minha posição, e não estou aqui afirmando com isso que a pessoa que prega um sermão temático é um herege ou coisa desse tipo. O que é pregação expositiva? Né? Que realmente é uma pregação expositiva. É importante que nós entendamos a essa altura a diferença entre o sermão textual e o expositivo. Nós já vimos que o sermão textual é aquele que tem até 3 versículos, e o sermão expositivo é aquele que parte de 4 versículos para mais, ou até mesmo uma carta inteira, um livro inteiro e assim por diante. Então a diferença básica entre mensagem textual e sermão expositivo é basicamente a diferença na quantidade de versículos e não na metodologia da exposição. Portanto, entendemos que as duas formas obrigam o pregador a expor e a submeter as divisões e subdivisões no texto estudado. Isso aí eu tenho procurado enfatizar com os irmãos constantemente. Agora, dentro dessa questão da pregação expositiva, já deixando claro aqui que tanto faz textual ou expositivo, nesse sentido mais técnico, a importância entre sermão textual e sermão expositivo é que eles não têm só tem essa diferença em termos de quantidade de versículos e que eles partem do mesmo ponto, que é a questão da exegese. Qual que é a importância da pregação expositiva para a igreja? A pregação é considerada, dentro da teologia reformada, uma das marcas da igreja. Sendo assim, então, a pregação expositiva ela vai dar à igreja, da melhor maneira possível, como textual também, essa questão
a importância da pregação da palavra de Deus e ter ela como centro e como marca principal. As outras duas marcas comumente conhecidas como marcas da igreja, da verdadeira igreja, sacramentos, que é batismo e santa ceia, e a disciplina. McInderven, mais uma vez eu cito, porque de fato nessa área ele se destaca bastante. Ele diz que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a marca mais importante de todas as marcas. Porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras seguirão. Então, McInderven vai aí dizer a importância que é a pregação da palavra, sendo a principal marca. Por que ela é a principal marca? Ela é a principal marca porque dela deriva as demais. Né? Não há como você ter sacramentos corretamente exercidos ou disciplina sem que antes tenha como marca principal a palavra de Deus, que vai direcionar e vai mostrar como deve ser praticado estas verdades. Nós temos que compreender que quando a igreja se acostuma a ouvir pregações expositivas, ela não vai querer mais ouvir sermões temáticos. Isso é um fato. Quando realmente a igreja ela começa a ouvir sermões expositivos e bem expostos, bem aplicados, a igreja, ela normalmente é muito... Aí é por falha do pregador, normalmente, né, se não acontecer isso. A igreja não vai mais querer ouvir sermões temáticos. Agora, uma coisa que você pode correr o risco de fazer é usar o sermão expositivo de uma forma cansativa. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai pregar um sermão expositivo, não significa que toda vez você tem que pregar um texto longo. 3, 4, 5 domingos, 2 meses, 3 meses, o mesmo texto, expondo parte a parte. Isso cansa. Você precisa variar. Então, em um domingo você prega um sermão, começa uma série de sermão, de mensagem no texto expositivo, 3 domingos, no máximo 4. Depois, em seguida, você prega um domingo só um texto expositivo. Depois você pega mais outro, o outro texto, mais expositivo. E depois volta a pegar 3, 4 domingos seguidos, outra perícope, que nós chamamos, né? Outra passagem expositiva. Ou seja, você vai variando nos meses, durante os domingos, entre domingos sequenciais expostos e domingos em que você expõe todo numa só vez. E sem demorar muito, no máximo 35 minutos, 38, muito tempo. Então não é questão do tempo, é a qualidade com que você utiliza esse tempo e a profundidade que você expõe a mensagem. Então, isso que vai fazer com que a igreja ganhe, goste e que aplicar também essa mensagem à realidade da igreja e não a algo distante. Lembrando o que eu já disse, lembrando dos 3 mundos, o mundo do escritor da época, dos seus leitores originais, o mundo global, o mundo que nós vivemos com a sua cultura e o mundo dos ouvintes da mensagem. Ou seja, essa aplicação deve ser feita adequadamente nesse aspecto. Aí nós temos uma declaração aí, que é do período dos puritanos, eles um comentário sobre esse momento, esse período em que realmente a pregação expositiva foi grandemente um instrumento para a igreja crescer. Então é dito que, com raras exceções, os pastores puritanos eram grandes pregadores que, com amor e paixão, proclamavam todo o conselho de Deus, apresentando as Sagradas Escrituras. Na história da igreja, nenhum grupo de pregadores se iguala a eles em sua pregação abrangente e poderosamente bíblica, doutrinária, experiencial e prática. Aqui há algumas coisas que eu destaco aqui nessa citação, que a pregação dos puritanos elas eram pregações que eram doutrinárias, ou seja, elas ensinavam as doutrinas da palavra de Deus, elas eram experiencial, elas traziam essa experiência no sentido de ouvir Deus falando, e elas eram práticas, aplicavam-se realmente à realidade dos seus ouvintes.
É no sermão expositivo que a igreja aprende a conhecer as riquezas de Deus, como o Salmo 19, verso 10, que o salmista Davi, após falar da palavra de Deus, lhe dando vários nomes a ela e efeitos, a lei do Senhor, preceito do Senhor, ele fala que ela é mais pura, mais doce do que favos de mel e mais valiosa do que ouro refinado. O pregador expositivo, ele tem que ter essa intenção também de alternar no que diz respeito a não só o tempo, como eu já disse, não só ao tamanho do texto ou variando os textos, mas também gêneros literários. Por exemplo, ele deve pregar em narrativa do Antigo Testamento, pregar em textos que são de lei ou mandamentos, poesias, cânticos, evangelho, ou seja, o pregador expositivo, ele procura pregar toda a Escritura, ele procura pregar toda a palavra de Deus, como Paulo fez ao dizer ali aos presbíteros de Éfeso, nas praias de Mileto, despedindo deles, que pregou todo o desígnio de Deus, ou também como Paulo exorta Timóteo a pregar toda a Escritura. Você tem que pregar toda a palavra de Deus e não algumas partes da palavra de Deus. Você precisa ter essa intenção no coração, de expor a palavra de Deus. A pregação expositiva é a exposição da Bíblia aos crentes e não crentes. É importante você entender isso, porque não existe esse negócio de culto evangelístico. O culto é a Deus, não é o homem, ímpio ou crente. Então, quando você prega a palavra, toda a Escritura, Deus utilizará de qualquer passagem da Escritura, segundo a sua vontade soberana, para converter um pecador. Você tem que ter a preocupação apenas de pregar a Escritura como ela é de fato, e toda a Escritura. E assim Deus vai alcançando pessoas. Não há textos mais importantes do que outros, como João 3,16, esse é infalível para converter alguém, e como se outras passagens também não pudessem ser infalíveis nas mãos do Espírito para converter um coração. A pregação expositiva, ela santifica os crentes, ela, na medida em que ela é ensinada, e ela também converte pecadores, como eu disse. O pregador expositivo se limita ao texto, ele não fica falando nada além do texto, não é como o temático, que as pessoas às vezes saem do texto e nunca mais volta por texto. Ele tem a obrigação e a missão de pregar o que o texto está ensinando e não aquilo que ele deseja ensinar. A gente vai ver na próxima videoaula exemplos práticos de sermão expositivo, mas eu gostaria de deixar essa exposição aqui para vocês, por meio de slides, que eu acho que é mais didático nesse aspecto, na intenção de que você possa aprender mais. Leia a apostila e faça suas considerações, e a gente vai discutindo isso nos fóruns, nos tópicos no fórum. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a cada dia ser útil nas suas mãos, para a sua glória e para o seu louvor. Amém.